Nesse contexto da transição planetária, nós temos que pensar como seria um planeta mais evoluído. Um planeta mais evoluído. Você já pensou que, se existir um planeta com vida em uma galáxia 1 milhão de anos mais velha que a nossa e possui estrelas amarelas e azuis com uma família de planetas, ela estará 1 milhão de anos mais adiantado que nós? O que isso pode representar em termos de tecnologia? Agora, dentro do nosso próprio planeta, talvez tenha uma estrela, e certamente tem, 1 milhão de anos mais velha do que a nossa estrela, que é o Sol, e com a família de planetas. Acreditamos principalmente que Aldebaran e Sirius têm estrelas que são estrelas bem mais velhas do que a Terra, que elas têm uma família de planetas também bem mais velhos do que a Terra e, logicamente, que todos que ali estão são muito mais evoluídos do que nós. Talvez muitos de nós sejamos os refúgios desses planetas. E no meio espírita acredita-se muito de espíritos que vieram oriundos de Alcione, um planeta do sistema de Capela. E lembrando que Capela é um sistema de 2 estrelas, biestelar. Como que esses planetas orbitam em torno dessas 2 estrelas? Então é algo bem mais complexo para a gente poder dimensionar, mas nós temos que saber que o nosso conhecimento atualmente é muito pequeno em relação com o cosmos para definirmos o que é possível e o que não é possível. Mas dentro do limite do bom senso, dentro do limite daquilo que nós possamos acreditar, tem aquilo que representa para nós possibilidades transcendentes da construção de ideias, de planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. E o que é um planeta mais evoluído e menos evoluído? Você já parou para pensar sobre isso? E será simplesmente ter tecnologia? Ou ter ali espíritos reencarnados com muita consciência crística? Consciência trabalhando em alto patamar de entendimento da vida, das realidades e das coisas. Quando pensamos em um planeta mais evoluído e vemos as cenas futuristas em filmes de ficção, mesmo que retrate com imperfeição as qualidades de um planeta mais evoluído do que a Terra, mas, mesmo assim, pensamos: se eu vivesse em um planeta assim? Ou, como seria se a Terra fosse evoluída assim? Temos que entender que em nossos corpos sutis existem registros das nossas tendências, daquelas que já conseguimos vencer e aquelas que estão adormecidas no planejamento reencarnatório da atual existência ou da atual vivência. Não foi permitido aflorar essas tendências negativas. Mas aquilo que nós estamos conquistando, que nós estamos elaborando intimamente, garante-nos força moral suficiente para vencermos outras tendências negativas que ainda carregamos na nossa estrutura psíquica. É por isso que precisamos fazer grandes reflexões e procurarmos entender como devemos agir e interagir no meio onde nós estamos. Devemos sempre avaliar como a nossa consciência está frente às leis divinas. Sim, devemos. E por isso, devemos procurar estudar o Evangelho, o Novo Testamento, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá um norte, uma explicação para cada situação, principalmente do ponto de vista ético e moral que Jesus ensinou para nós. E aí? É necessário começarmos a desenvolver em nós certas posturas, certas posições e posicionamentos que nos façam ser melhor. Pensamos assim? Como se fosse impossível vivermos em um mundo mais evoluído ou que fosse impossível a Terra chegar a ser um planeta melhor e mais aperfeiçoado. Como se a evolução tecnológica da Terra fosse incapaz de chegar a tal estado de desenvolvimento, ou que a humanidade é incapaz de atingir um melhor grau de desenvolvimento nos aspectos ético, moral, tecnológico, social, econômico e espiritual. Então, nós temos que olhar para as projeções futurísticas e vermos que
a Terra merece, precisa passar por uma melhoria primeiramente ética e moral. Porque a partir do momento que nós nos melhoramos ética e moralmente, é mais fácil melhorar socialmente e economicamente. Aí a parte tecnológica ganha dimensões ainda mais sofisticadas, porque o espírito, o desenvolvimento espiritual, vai ser sempre acompanhado da questão ética e moral. Se você se desenvolve ética e moralmente, logicamente você vai se desenvolver social e economicamente, porque uma está relacionada com a outra, e com isso possibilita maiores conquistas tecnológicas. Portanto, tudo isso junto traz conquistas espirituais. E para ter a verdadeira conquista espiritual, é necessário que desenvolvamos ética e moralmente. Então, é um somatório, não estamos jogando com as palavras, não. É um somatório de situações que nos leva a crescer e aprimorar. Mas, como podemos ver nos filmes, essas civilizações sempre têm uma falha ética ou moral, pois nós sempre vemos o outro segundo o nosso prisma íntimo. E, sem a ajuda da espiritualidade maior, via mediúnica, tudo é visto de acordo com as nossas crenças e hábitos. Então, a gente vê nos filmes futuristas que tem muita tecnologia, mas às vezes tem determinados desvios éticos e morais, e até mesmo sociais e econômicos, que mesmo diante de uma grande conquista tecnológica, há uma falha no desenvolvimento espiritual. Essa falta de educação do mundo ocidental e o mundo oriental também, poucos vão ter essa visão mais transcendente, mais ampla, é que faz com que nós limitemos os nossos prismas de ação e o nosso prisma de percepção do mundo. E ali na espiritualidade maior via mediúnica, é quando tem um médium bem treinado, bem desenvolvido, para passar uma mensagem segura para a gente poder interpretar. Lembrando que a mensagem vai ser sempre uma mensagem do médium, vai ser sempre uma mensagem de um espírito, mas as comunicações são produto do médium, do espírito do meio. Logicamente, para você que não está familiarizado com esses termos espíritas, fica muito estranho, mas à medida que você for se familiarizar, caso você queira, você vai entender que nem todos os canalizadores, como dizem no popular, trazem para você, ou para nós, uma comunicação limpa, porque nós colocamos nela o nosso prisma pelo qual nós vemos o mundo, segundo as nossas condições éticas e morais e nossas crenças e hábitos. Portanto, para captarmos perfeitamente o ensinamento da espiritualidade superior, dos espíritos maiores, nós temos que, então, maiores no sentido de evolução, nós temos que saber estudar a doutrina espírita. Então é por isso que você vem preparando a gente para chegar aqui e falar isso? Não. Nós fomos fazendo um estudo, fomos fazendo uma elaboração para que agora possamos entender a reencarnação, possamos entender a importância da doutrina espírita, principalmente bem estudada, bem sentida e bem entendida, para nos ajudar a impulsionarmos-nos para o crescimento e para o aprimoramento que precisamos. Segundo os espíritos, via comunicação mediúnica, na atualidade, para sair da Terra é só se for para fazer algum curso, e assim mesmo, alguns poucos espíritos com missões bem definidas para o futuro o podem fazer. Pois os que estão saindo da Terra são para planetas inferiores, onde o nível de desenvolvimento é muito, mas muito inferior ao da Terra. Portanto, precisamos trabalhar o máximo possível para estabelecermos e interiorizarmos o bem legítimo em nosso íntimo, para podermos ficar na Terra, o que já é um grande lucro, pois grande número de espíritos está saindo da Terra por estarem carentes dos requisitos mínimos de qualidades necessárias para ficar na Terra regenerada. E aqui, para ficar aqui na Terra regenerada, nós temos que ter certos compromissos, certos ideais, para olharmos para o nosso horizonte e vermos como estamos agindo, como estamos interagindo uns com os outros, interagindo com a vida em si, na edificação, na construção de um mundo íntimo melhor, na edificação, na construção de uma vida melhor para todos nós. Temos que ter muita responsabilidade, muito compromisso com a nossa própria consciência, para edificarmos em nós as forças que irão nos conduzir ao paraíso da consciência tranquila
e podermos então dar continuidade ao nosso trabalho evolutivo aqui neste planeta maravilhoso, que nos acolhe há tantos milênios, esperando de cada um de nós o esforço próprio para alcançarmos patamares superiores de existência. Os planetas mais evoluídos existem e só são acessíveis para aqueles espíritos que já conquistaram maior grau de consciência do bem a ser feito e o fez. Então, olha que interessante. Para você ir para um planeta mais evoluído, você tem que conquistar consciencialmente um grau de conscientização, de respeito pela sociedade, respeito pela vida mais elevado. Então, aí, enquanto você interioriza esses valores conscienciais, aí você tem direito a ir a esses planetas, pelo menos para fazer um curso, para observar e vir aqui para implementar essas melhorias, implementar esse trabalho de aplicação dos valores éticos e morais superiores que existem em planetas superiores à Terra. E nosso código de ética e moral superiores que temos na Terra são os ensinamentos sagrados, principalmente aqueles de Jesus. Então, ali atrás tinha o número 1, certo? As comunicações através de médiuns bem desenvolvidos ou de grande sensibilidade psíquica capaz de transmitir com bastante fidelidade a mensagem dos espíritos, trazendo para nós esclarecimento acerca das nossas responsabilidades. E o número 2 são avisos por comunicações mediúnicas. Então, o número 2 está lá segundo os espíritos, que é aviso por comunicação mediúnica, e o número 1, via mediúnica, né, porque através de médiuns bem desenvolvidos ou de grande sensibilidade psíquica capaz de transmitir com bastante fidelidade a mensagem dos espíritos. A gente repetiu aqui mais de uma vez esse texto, porque é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, recebi a mensagem de um espírito extraterrestre. Mas o espírito é extraterrestre. 95% dos espíritos que estão na Terra são extraterrestres. Mas nós precisamos entender o seu desenvolvimento ético e moral, o seu compromisso perante a consciência crística, perante o Evangelho de Jesus. Caso contrário, nós temos que reavaliar muito bem o que está sendo passado, o que está sendo falado, para sabermos se podemos dar valor, dar crédito ou não.